Olá, amigos da JPTV e do portal JP News. Olha quem está ao meu lado aqui, o Gelson Alves, o GG, para mais uma entrevista na beira do rio. Seja bem-vindo aqui, Gelson. Muito obrigado, e realmente um local muito aprazível, né? Uma brisa aqui. Espetacular, né? Com esse calorão, a gente senta aqui, até parece que tem ar-condicionado aqui, né? Natural. Que bacana. Olha só, tem tantas coisas para a gente conversar hoje com o Gelson. Eu vou me permitir a começar a falar com ele sobre religião. O Gelson esteve envolvido durante muitos anos na Seichonoye. Também gostaria de falar sobre a renovação carismática, né, da Igreja Católica. Como é que é esse teu envolvimento religioso, Gelson? Na realidade, eu já nasci ecumênico, né? Porque tem uma avó espírita, uma avó católica e uma avó evangélica. E eu convivi com todas elas e acho que recebi um pouco de cada uma dessa influência. Mas tive assim uma participação na renovação carismática católica, né? Inclusive lá conheci um grande amigo, o seu Wilton Teixeira. O seu Wilton era da renovação? Da renovação carismática. Daqui a pouco a gente fala mais sobre o Wilton. Sim, e também depois a antiga e mística Ordem Rosa Cruz, depois Seichonoye, e atualmente tenho estudado também a Cabala, que é um conhecimento também milenar, muito interessante. Todas te acrescentaram um pouco, Gelson? Todas elas, inclusive todas as religiões me acrescentaram de certa forma alguma coisa, né? E eu acho que nós não devemos ser fundamentalistas, nós devemos aceitar e respeitar as crenças religiosas de todas as pessoas. O que tu diria sobre o Seichonoye, por exemplo, Gelson? Que tivesse tanto tempo lá dentro, quantos anos? Não, eu participo da Seichonoye até hoje, desde 1982. Mas na direção tu tivesse um tempo bem grande aqui em Montenegro também, né? Eu fui presidente, né? Mas continuo ainda. E desde 82 então? Desde 82. O que tu me diz sobre a Seichonoye? Seichonoye é uma filosofia que vem do Oriente, né? Ela recebe muito essa influência do oriental, né? Do budismo, shintoísmo, e também ela aborda de certa forma também o cristianismo, porque na realidade as religiões não tem muita, filosoficamente não tem muita diferença, né? O ensinamento, a essência é a mesma, né? E quero salientar também que lá nós tivemos uma companheira muito importante na Seichonoye em Montenegro, foi a senhora Adela Alves de Oliveira, inclusive foi também uma das pioneiras da Seichonoye em Montenegro. Bom, renovação carismática. Renovação carismática eu conheci lá em Porto Alegre, fui trabalhar em Porto Alegre, tinha um colega lá que participava e ele me convidou para uma noite de oração. Aí nós passamos a noite inteira em oração e eu achei bonito o movimento. E aí ele perguntou, não tem lá em Montenegro a renovação carismática? Eu não conhecia, eu disse, eu acredito que não. Daí eu vim aqui, procurei aqui na paróquia, aí me informaram que tinha esse grupo. Já tinha? Já tinha o grupo lá que foi criado pelo seu Wilton Teixeira. Tá certo. Bom, sobre Wilton Teixeira, a gente não pode deixar de falar de Jornal Progresso, né? Porque são sinônimos praticamente. O Gelson tem uma carteirinha aqui, ó, do Jornal Progresso, e está escrito aqui, Gelson Antônio Alves, Departamento Comercial. Como é que é a tua história dentro do Jornal Progresso? Eu fui primeiro eu fui colunista, né? Escrevi várias colunas, até eu gostaria de, no momento oportuno, né, resgatar essas colunas, né? Como é que era o nome da coluna, lembra? Não, acho que não tinha. Não tinha, era Gelson Alves. Era Gelson Alves. Certo. E inclusive algumas polêmicas, algumas pessoas compraram lá matérias pagas no jornal para contestar minhas colunas, né, que algumas pessoas foram contrariadas por algumas colocações. E depois o seu Miguel Teixeira, né, saudoso Miguel Teixeira, grande amigo, ele me convidou para trabalhar no departamento comercial do Jornal Progresso. Nós lançamos aí naquela época Classificados,
Era um classificado que hoje se usa muito nos jornais aí. O cliente fazia assinatura e recebia o anúncio gratuitamente, né? Nós lançamos esse sistema e durante algum tempo nós atuamos, né, no Jornal Progresso como no departamento comercial, vendendo assinatura e anúncios. Aliás, o Jornal Progresso tem essa característica, né, de quantas pessoas já passaram pelo Jornal Progresso, uma verdadeira escola, né? É uma referência, né? O jornal, o Progresso. Agora mesmo eu lembrei quando se fez todo esse debate do frigorífico Renner, que coincidentemente está aqui, né? Está lá atrás, ainda está ali atrás. Tá ali, né? Ainda, né? Nós podemos dizer que assim como o frigorífico, a estação férrea, aqui o Cais do Porto, são referenciais da nossa cidade, culturalmente falando, o Jornal Progresso é o nosso marco, né, da nossa cidade. É algo assim que nós temos um valor, né? Não tem como mensurar isso em valor, o que é o Jornal Progresso para a cidade de Montenegro, né? Teve até uma época que nós corremos até o risco, né, de perder o jornal, o Progresso. Eu acho que esse é um patrimônio que tem que ser preservado, né? Jornal, Progresso é sinônimo, né, de cultura, de informação, de Montenegro mesmo, né? Não tem como falar de Montenegro sem falar de Jornal O Progresso. E eu me sinto muito orgulhoso, né, de ter trabalhado no Jornal Progresso e inclusive iniciei, né, nesse ramo aí de comunicação. Depois tive a oportunidade de trabalhar em outras empresas, a RBS, a Editora Abril, Gazeta Mercantil e outras, mas Jornal Progresso é uma referência na minha vida, com certeza. Bom, continuando na área da imprensa, né, o Gelson é diretor-geral do Informativo Geral, né, que é um informativo, são 4 páginas, né, de A4, né, que circula pela cidade num formato bem interessante. Há quantos anos existe o informativo? Fala um pouquinho pra gente sobre ele. Isso foi quando eu trabalhei na Listel. Tinha aquele guia telefônico, era um guia telefônico grossão assim, né, que não existia internet naquele tempo, né, então o telefone era a referência de comunicação. E aí eu fui trabalhar na região e então surgiu a ideia, né, de fazer as páginas amarelas de Montenegro. Aí nós fizemos as páginas amarelas de Montenegro e quando veio a internet e veio o Google, nós iniciamos o Geral, né, que é geral com 2 E, né, geral.com.br, que é o guia na internet. Hoje está só online. Não, ele ainda tem o papel. A versão impressa existe tem impresso ainda, mas a ideia é ficar só online, né? Então quando nós iniciamos esse formato, aquilo que a gente tinha feito com os telefones, com a Listel, a gente quis fazer com a internet, né? Ser uma referência da internet, né? E hoje são há 10 anos depois, nós já somos essa referência, né? Inclusive o povo já diz, né, que é o Google de Montenegro, né? E não fui eu que inventei isso. Mas é incrível mesmo, você vai procurar o nome de um médico, tá lá no Geral, né? Aparece no Google, bota o nome. Dr. Casani, por exemplo, vai aparecer no Geral. Como nós estamos há 10 anos, né, com o sistema, né, e alimentando, né, o sistema, então o Google está buscando. Então, quando ele procura alguma coisa de Montenegro, ele sabe que lá no Geral tem, então ele indica para lá. Inclusive, isso às vezes me dá algum problema, que a pessoa está ligando para o meu telefone, né? Mas daí então a gente explica, não, você tem que acessar o site, fazer a busca lá no site, e se o Google indicou para nós é porque ele sabe que lá tem a informação
que você precisa. E essas mudanças de telefone que acontecem, troca de operadora, atualiza automaticamente, Gelson? Não, isso é tudo feito manual. Tu atualiza? É tudo manual. Quando a gente recebe a informação que mudou, a gente vai lá e atualiza. E o Google vai puxar a última atualização ou busca aquela informação mais antiga? Não, ele busca sempre atualizado. Certo. Então, o sistema do Google vamos dizer que é perfeito, né? Não existe nada perfeito, né? Perfeito é só Deus, mas as ferramentas do Google são incríveis, né? Ele busca tudo, né? Tu acha que tecnologicamente nós estamos num momento que tu nunca imaginaria há 10 anos atrás, João? Às vezes eu faço uma projeção, assim, eu imagino pra frente, sabe? Eu fico imaginando... O que tu imagina pra frente, João? Não dá difícil, para imaginar, né? Quer dizer que há pouco tempo atrás nós não tínhamos nem telefone, né? E agora nós temos aí toda essa tecnologia incrível que a gente também não sabe, né, onde vai. Inclusive eu sou da geração, que eu acho assim, em termos de internet, tem duas gerações, né? Tem a geração do papel, né? E a geração online, né? Isso. Então, que são os mais antigos, né? E os jovens que são totalmente online, né? Mas, e nós assim, eu assim, né? Que sou híbrido, né? Quer dizer, acompanhei o papel e acompanho a internet. Então eu acredito que essa geração que vem nova, ela é toda online, né? Quer dizer, o papel tende a diminuir, né? Eu não acredito em desaparecimento de nenhum meio de comunicação. Assim como veio a televisão, né? Veio o rádio, não terminou o jornal. Claro, né? É verdade. Veio a televisão, não acabou com o rádio. Veio o videocassete, não acabou com o cinema, né? Tudo tem o seu espaço, né? Só que cada um vai ter o seu segmento, né? Gelson, assim como o Jornal Progresso é uma escola onde dezenas de pessoas passaram por lá, Rádio América e Rádio Montenegro também tem essa característica. Tu tivesse alguma passagem por lá? Não, na rádio não tive nenhuma passagem. Nunca tivesse ideia de fazer programa de rádio ou vontade? Eu tenho essa vontade. Tem a vontade ainda? Eu tenho a vontade e inclusive... Que tipo de programa está na tua cabeça? Eu fiz tive uma participação ali na Rádio Viva, uma oportunidade, foi meio recente, onde eu fiz um programa de piada, né? Contava piada. Assim como tem no geral, no informativo, tem muita piada, né? Ali tem, é bem lido. Tu é um piadista? Eu gosto de fazer reciclagem de piada. Reciclagem? Reciclagem de piada é uma coisa bem difícil de fazer. Se fosse para contar agora uma piada rapidinha, a mais espetacular piada que tu tem na tua cabeça, qual delas? Qual seria? Não, eu vou contar uma que foi censurada por alguns clientes, né? E essa é reciclada ou é original? Essa acho que é original. Não é de papagaio? É que assim, a minha referência em piada é o Chico Anísio, né? Daí o Chico Anísio sempre dizia que a piada não pode ser muito inteligente. Porque se a pessoa tiver que parar para pensar, daí já perdeu a graça. Talvez por isso que programas como Chaves, Gordo e Magro sempre fizeram tanto sucesso, né? Exatamente, que a pessoa ri, ele escuta e ri. Claro. Né? Se ele tiver que parar para pensar, para rir, daí já perdeu a graça da piada. Né? Ele tem que rir espontaneamente. Qual é que é a piada, então? Então a piada foi assim, foi lá no início lá do feminismo, né? Quando começou lá o feminismo, eu publiquei uma piada que dizia que toda mulher pode amar um homem, aprender a amar um homem desde quando ele esteja disposto a investir na educação dela. Daí as mulheres queriam escalpelar. Sim, né? Nossa Senhora! Quer dizer, imagina isso com certeza. 50 anos atrás, né? Lá no auge do feminismo, né? Hoje está bem mais democratizado né? Os ambientes, né? Mas nós já passamos, como eu te falei lá, com colunas lá do Jornal Progresso, a gente recebia censura, né? E tu já colocava as piadas nas tuas colunas? Ou é uma técnica que foi implantada no informativo geral?
Não, lá era mais político mesmo, né? Tá. Era mais ideias políticas que a gente... Acho que foi por isso que o seu Miguel me convidou, né? Para dar umas ideias assim de filosóficas, que na época a gente convivia também questões de censura, né? Ditadura e essas coisas que existiam. Falando em política, tu tiveste participação na política partidária? Foste candidato? Fui candidato, eu fui... Quantas vezes? Eu tenho a minha história política é bem interessante, que eu descobri há pouco tempo, que o meu pai nunca me falou nada, que o meu pai foi um dos 12 do Brizola. Né? Inclusive ele esteve preso em 64. É mesmo? E nunca me falou nada. Depois, agora eu descobri por que ele não me falou. Porque quando eles foram presos, eles foram libertados com uma condição de nunca mais falar em política em Montenegro. E o último que faleceu foi o seu B. Nogueira, e ele que me contou essa história. O seu B era dos 12 também? O seu B era dos 12, e ele me contou essa história, que o meu pai faleceu sem me contar a história. E agora eu sei por quê, né? Porque eles tinham um pacto entre os 12. Teu pai foi mais fiel ao pacto, então? Todos eles foram. Mas por que o seu B contou a história pra ti? Porque o último podia abrir. Quando tivesse... Não, ele liberou pra mim, eu só podia falar quando morresse o último, que foi ele. Como ele era o único vivo, ele tinha que passar a história. Tu segurou durante quantos anos essa informação? Eu tô segurando até hoje. Até hoje? Primeira vez que tá dizendo aqui, então? Publicamente sim. Mas assim, mas eu não vou publicar os nomes, porque ainda eu dependo de autorização de familiares e coisas, né? Apesar de ter passado todo esse tempo, ainda tem, né, alguns envolvimentos políticos e tal. Mas daí, por ironia do destino, eu até nem sei como é que meu pai viu isso, né? Eu fui presidente da Arena Jovem do Montenegro. Né? E, inclusive, interessante que nós tínhamos lá companheiros que hoje militam, né, na política, né? O Marcelo Cardona, o Percival, o Paulo Azeredo, Ricardo Endres, essa turma toda. E depois, no ano 2000, eu me candidatei a vereador, fiz 300 votos, investi R$ 1.500, me custou cada voto R$ 5. Tu acha, eu sempre faço a pergunta para os candidatos à política, a vereador, tu achas que o poder financeiro, a capacidade financeira do candidato é fundamental para a sua eleição? Eu fiz o cálculo, historicamente, nas últimas eleições, o candidato investe R$ 100 por cada voto. Cada voto custa R$ 100. Tu acha que essa é a matemática, então, para se eleger? Não, eu acho que tem que haver, né, um investimento financeiro na campanha, né, porque o nosso sistema é assim, né, então tem que, além de todos os outros itens, né, não é só o financeiro, não vamos dizer que é só o financeiro, mas é um item importantíssimo em qualquer candidatura. Sem dinheiro tu não faz campanha, né, então tem que ter um dinheiro. Depois de 2002 fui presidente do PDT, né, em Montenegro, e coordenei a campanha prefeita da senhora Yolanda, né, que foi uma campanha muito bonita, né, que eu tive assim, muita alegria, né, em fazer, né, e vencemos as eleições por detalhe, né, e política é assim, eu acho que uma campanha política é muito interessante e às vezes a gente vence, às vezes a gente perde, às vezes perdendo se ganha, né, se adquire conhecimento, né, experiência, né, e é uma experiência muito interessante, né, essa de fazer um plano de governo assim, para o município. Tu debate todos os assuntos, né, desde cachorro de rua até ecologia, até o rio cair, né, a água hoje é um item importante, né, na nossa vida, né. Sempre foi, né, mas cada vez está mais importante ainda, né. Não tem como discutir qualquer cidade sem discutir água, né. Então, são várias experiências. E eu acho que essa é uma vantagem, né, de ficar velho, né.
uma das vantagens, tem bastante desvantagem, né? Mas tem também algumas vantagens. A gente tem história para contar. E é bom quando a gente pode contar a história em espaços assim como o Jornal Progresso, que a gente sabe que vai ficar para a história, né? Quer dizer, esse momento vai ficar gravado.